Muito bem, muito bem. Muito boa noite a todos, a todas. Nós estamos aqui nessa nossa última reunião do Laboratório de Estudos em Religiões e Religiosidades, o LER, aqui vinculado ao Centro Universitário Cidade Verde, o UniCV. Hoje, especificamente, né, é o último do ano, né, não é o último para sempre, é o último do ano. E hoje eu tenho a grata alegria de estar aqui com um amigo meu, que aceitou o convite, né? Que trouxe aqui um tema da sua pesquisa, um tema que ele está envolvido, né? O meu querido Idaildo Santos Costa, que é graduado em Planejamento Estratégico Empresarial pela Universidade 9 de Julho, graduado em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduado em História e Teologia pela Faculdade Batista de São Paulo, fez o mestrado em Ciência da Religião pela UMESP, né, a Universidade Metodista de São Paulo, também foi meu colega lá na FTSA, no mestrado em Teologia, nós estávamos na mesma linha de pesquisa, né, Teologia e Espaço Público. Hoje ele está doutorando em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, está pesquisando religião, sociedade e cultura, né, na linha de pesquisa religião, dinâmicas socioculturais, atua como pesquisador no Humaniza Com, jornalismo humanitário e intervenções midiáticas, também é doutorando pela Faculdade Este, lá em São Leopoldo, na linha de concentração Religião, Teologia e Sociedade também, onde ele está com a linha de pesquisa História e Teologia. Ele atua como professor convidado nos cursos de capacitação Liderança e Teologia de São Martim, Argentina, também como colunista do jornal impresso Mensageiro da Paz, da CPAD. O pessoal que é da Assembleia de Deus sabe do que nós estamos falando. Ele também é escritor aqui de 4 obras. A primeira, Viver, Eis a Questão, uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo, lições para os dias atuais. Filemão, mentorando relacionamentos e reconciliações. A terceira obra é Lutero e o antissemitismo, um diálogo quanto à suposta influência de Martinho Lutero sobre o pensamento nazista. E a quarta obra, que é Desarmar. Quem ama, desarma. Aí bastante obra, bastante produção, né? A gente está sempre produzindo, tem também artigos científicos publicados, é um pesquisador aí que está em ascensão. Então, o Idail, ele vai conversar com a gente aqui, deixa eu autorizar mais gente entrar aqui, né? Antes de mais. Então, o Idail, como eu disse, ele é meu querido colega lá do mestrado, né, em teologia na FTSA, e hoje ele vai conversar com a gente sobre um dos temas que lhe agrada, né, um dos temas que ele tem pesquisado, que é a dimensão simbólica da Terra Santa e a sacralidade do território. E daí eu vou te colocar em evidência. Se faltou mais alguma coisa aqui, já fique à vontade para, né, complementar, para colocar algo a mais que você está fazendo. Você também é pastor, né, e daí da Assembleia de Deus, se não me engano? Isso mesmo. Maravilha. Está contigo então, meu amigo. Primeiramente, boa noite. Quero consignar os meus agradecimentos, né, pelo honroso convite que me foi formulado pelo professor Mestre Jonas, um amigo, né, de jornada acadêmica, e para mim se torna muito gratificante poder ter esta oportunidade de participar aqui do LER, junto ao Centro Universitário Cidade Verde. É muito honroso para mim, porque entendemos que a pesquisa, ela, de certa forma, né, professor Jonas, a gente aprende que a pesquisa ela é acessada pelas partes, né, ou por quem se interessa por ela, pelo tema, né? E é uma dinâmica muito interessante na academia, que é colocar isto ao público, ou produzir um chamamento ao público para poder interagir, ter uma cosmovisão coerente acerca dos temas da atualidade, até porque a pesquisa também visa dialogar com temas contemporâneos e candentes.
automaticamente eu produzi uma proposta interessante de continuidade, de uma ramificação, de um eixo daquilo que eu venho estudando. Eu sou um estudioso da história da Primeira Guerra Mundial e mais especificamente com bloco na Segunda Guerra Mundial, e eu venho estudando as guerras e o sofrimento em torno das guerras. E dentro da minha pesquisa, fui para a história da Igreja e Teologia e abarquei esse tema, o tema da guerra, vindo desde Lutero, entendendo a sua influência no suposto, a sua suposta influência em Hitler no palco do nazismo, e eu adentrei ao mestrado e ao doutorado com este enfoque, né? Na FTSA estudei os evangélicos do armamento, com eixo no Brasil, de recorte, e estudei no mestrado na UMESP, o direito de viver dos pobres e a religião, trabalhando os direitos humanos, que é um dos braços em potencialidade de minha formação por conta da graduação em direito. E com isto, eu aprofundei-me no doutorado para estudar dois grandes eixos. O primeiro eixo, estudar o pacifismo e os seus movimentos, desde o Sermão do Monte, Cristo, criando conexões a partir da Reforma Protestante, Menon Simons, e posteriormente nos movimentos de revoluções em torno do pacifismo, desde Lev Tolstói, Mahatma Gandhi, alcançando também Martin Luther King, e posteriormente, que foi um dos recortes meu na pesquisa na FTSA, que foi a ética de responsabilidade em Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos pessoas, né, públicas que mais interagiu no enfrentamento ou no movimento de resistência ao nazismo na sua época. Então, é deste eixo que eu venho ainda em continuidade, pesquisando esta vértebra, né, das guerras no mundo, e eu tive a grata satisfação de continuidade no meu doutorado dentro da própria UMESP, trabalhar uma pesquisa, né, e ela está sendo patrocinada pela CAPES, juntamente com a Metodista, que é intitulado Israel e Palestina. Como nós estamos no bojo da ciência da religião, é conveniente você trazer essa pesquisa contemporânea a um caráter, a uma análise a partir das religiões. Então, é um eixo de recorte. Então, eu estou trabalhando dois grandes eixos, Israel e Palestina, e trazendo o caráter humanitário das religiões frente às ações militares e não militares. E com base nisto, obviamente que essa é uma estrutura de pesquisa inicial, ela tem em sua estrutura a divisão de 6 capítulos, que trata, num primeiro momento, as religiões abrâmicas e o sofrimento humano, quais são os braços desta herança comum entre judaísmo, cristianismo, islamismo, no contexto de Jerusalém, e por segundo bloco, tratando a dimensão simbólica da Terra Santa e a sacralidade do território, que é a proposta que eu quero trazer aqui como recorte para pensarmos hoje à noite aqui de forma muito graciosa. Ela vai complementar essa dimensão simbólica sobre um olhar do sofrimento humano como linguagem universal nas tradições religiosas. E aí ainda trata um outro recorte que ele ainda está em pesquisa, em profunda pesquisa, que tem um campo histórico muito vasto, que é tratar as narrativas históricas e a geopolítica em Israel e Palestina, né? Então, desde a formação do Estado de Israel, e desde a catástrofe palestina, a Resolução 81 da ONU, o papel do colonialismo britânico e as migrações judaicas, que embasaram fortemente o sionismo, né? As diásporas e identidades em conflito,
Então, nós estamos trabalhando essas estruturas, e obviamente com mais amplitude, em 6 capítulos, abarcando também uma perspectiva das ciências da religião, ou entendendo o caráter humanitário que se pode ter através das religiões, junto às ações militares e não militares neste eixo Israel e Palestina, com enfoque do grande conflito em tensão, que é a faixa de Gaza. Então, com base nisto, o meu recorte desta noite, a palestra desta noite, vai dar um enfoque a Israel e Palestina, a faixa de Gaza, mas de forma muito sucinta, para trabalhar a territorialidade sagrada, né, e o conflito contemporâneo. Obviamente, podemos afirmar que todo conflito é territorial, né? Ele parte de algum lugar, ele é um espaço geográfico, ele tem uma necessidade de ser medido a partir do seu lugar e os conflitos que ali estão. Então, a partir desse recorte de territorialidade, que eu estou denominando territorialidade sagrada, existe um conflito contemporâneo, mas que, obviamente, repercute numa larga historicidade que me faz remontar, revisitar também, ao mesmo tempo, esse passado, né? Então, o objetivo hoje aqui é poder discutir com essa sobreposição de significados sagrados que está sendo colocado sobre um mesmo território e que alimenta um conflito secular, né? Mas que também, à luz das próprias tradições religiosas, me possibilitam pensar, à luz da ciência da religião, uma possibilidade de um discurso polifônico para a paz, né? Então, eu estou trabalhando aqui um paralelo e contraste entre Israel e Palestina, e, como já disse, trabalhando esse tema central de Israel e Palestina, mas com este recorte de conflito regional, né? Então, este conflito se tornou um dos temas, uma das questões mais relevantes na atualidade da era moderna e que possui desdobramentos globais, né? Obviamente, devido às guerras contemporâneas, como Rússia e Ucrânia, vez ou outra se desloca o olhar para outra territorialidade, mas ele se torna, à luz desse aspecto tão duradouro, né, e de forma tão trágica, ele se torna um lugar de análise. Muitas outras pesquisas já foram feitas, obviamente, em torno desse conflito contemporâneo, mas a proposta aqui é revisitar um pouco a esta dimensão simbólica da terra e a sacralidade do território, para darmos também um outro breve recorte e propormos pensar a criação, a evolução, a interação, a definição mútua de duas comunidades-nação, sobre a sua persistência e longevidade, e onde entendemos que a questão Israel e Palestina ganham, no seu recorte, características únicas, por conta do seu espaço geográfico e tudo aquilo que representa, principalmente pela perspectiva de significados sagrados nesse mesmo território. Então, esse tema tem se tornado uma das mais relevantes questões da era moderna, pois esse conflito israelense-palestino, como já falei, ele teve um alcance e um contexto global, né? Então, essas duas comunidades, nação palestina, na Palestina, né, elas estão imersas, obviamente, em imensos conflitos, e eles são conflitos complexos, porque envolvem poderes e forças externas. Nós temos muitos atores que envolvem esse conflito, como envolve Rússia e Ucrânia. Existem muitas demandas em torno delas. E os seus conflitos, essa territorialidade, esse conflito territorial, ele é complexo por si só, né? Lá no seu recorte.
mas porque temos muitas outras intervenções, envolvimentos de poderes e de forças desses atores políticos, ela se torna uma abrangência muito maior. Então, ele precisa ser colocado e estudado de uma forma mais objetivada, né? Por exemplo, de 1948 a 1993, os estudos que se tem de um período de histórico de 45 anos é que grande parte do mundo preferiu entender esta guerra palestina como um atrito entre árabes e israelenses, por exemplo. E nós aqui estamos dando nomes aos bois, né? Israel e Palestina, e tendo uma faixa que é objeto de posse por conta dos acessos que se dão, por exemplo, à própria Europa, né? O eixo de comercialização e por aí vai. Então, a minha pesquisa, por exemplo, que embasa o título A Dimensão Simbólica da Terra Santa e a Sacralidade, tem como recorte o último grande movimento que foi compreendido como trágico, que se iniciou em 7 de outubro de 2023, que ao mesmo tempo faz parte de uma longa duração histórica dos conflitos, mas que carregou ali um momento trágico de uma parte de um recorte atualíssimo desse conflito, né? Então, como hipótese desta estrutura do que estou apresentando, proponho aqui trazer esses braços, né? O judaísmo, o islamismo, o cristianismo, enquanto tradições abrâmicas, que carregam em si um núcleo ético, um potencial significativo, para poder, de certa forma, atuar como mediadores e promotores de paz dentro desse conflito, até por conta da sua própria base de tradição abrâmica, né? Então, como já abordei, existe sim um potencial de ter a presença religiosa dentro desse conflito, mas que constantemente ele se torna minado porque a religião vai sendo instrumentalizada por agendas políticas nacionalistas e que, de certa forma, proporcionam um agravamento do sofrimento humano daqueles povos que ali estão. Então, no terceiro tópico, eu estou trazendo aqui a Terra Santa no imaginário dessas três religiões, né, para compreender, e aqui que está a dimensão simbólica desta comunicação que estou fazendo hoje, de que nós temos, de certo, três religiões abrâmicas que nasceram dessa territorialidade: judaísmo, cristianismo e islamismo, né, que vão o quê? Não só compartilhar uma origem comum, mas vão ter um papel significativo na construção, por exemplo, de identidades culturais, políticas, espirituais dos povos no Oriente Médio. Então, esse lugar se torna um palco geográfico e espiritual do nascimento de várias religiões, principalmente dessas que disputam a territorialidade, israelenses e palestinos. Então, o coração desta dimensão simbólica da terra e a sacralidade do território tem a ver com... Existe um coração simbólico desse conflito, que é Jerusalém. Então, tem a terra, e esta terra carrega um coração simbólico, é Jerusalém. E por Jerusalém ser este coração simbólico, perdão, existe um conflito que nasce daí. Existe um ponto de convergência a esse ambiente sagrado para essas três religiões, automaticamente com significados distintos, e me permita essa abordagem, ela é feita por um autor muito interessante,
e eu já quero começar fazendo menção, que é o James Gilvin, ele vai dizer de que essas três religiões estão no mesmo lugar, ou nascem do mesmo lugar, ou têm um coração simbólico deste conflito, mas que os seus significados são distintos. Por qual razão? Porque eles não são costurados a partir de um único tecido. E essa é uma expressão do autor, né? E aqui está o livro, para quem possa interessar, né? E ele vai dizer assim, nem o judaísmo, nem o cristianismo, nem o islamismo partiram de um único tecido. Eles tiveram inúmeros, eu vou chamar de bricolagem, né? Uma coxa de retalho com inúmeras abordagens, enquanto a sua classificação, o seu imaginário religioso da Terra Santa, né? Então, eu vou trazer aqui, e esse é o grande eixo desta comunicação, que para os judeus, Jerusalém, ou a Terra, é a capital histórica dos reinos, né? Vai de Davi a Salomão, e aí vamos ter o local do último vestígio do segundo templo, que é o Muro das Lamentações, e a proposta da Terra Prometida dada por Deus, né? Então, nós temos essas construções em torno dos judeus ou do judaísmo, né? Que, de certa forma, lamenta a destruição do templo de Jerusalém, mas que reconhecem a Terra Prometida como herança divina, e enquanto estão aguardando a vinda do Messias, né? Então, existe um letramento produzido à luz dessa historicidade, e é muito importante, né? Compreender este tecido que é produzido dentro desse ambiente simbólico de Jerusalém, ou a partir de Jerusalém. Para os cristãos, ou o cristianismo, nós temos uma outra reflexão mais afirmativa em torno dos credos inegociáveis, que se torna ali o palco da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que se torna um espaço geográfico da salvação, né? A cruz, a morte, a ressurreição, se torna até ambientes de peregrinações, né? Em torno disto. Existem movimentos que valorizam tanto esta historicidade, dessa territorialidade, que, por exemplo, até hoje, por não fazer uma boa exegese, eles vão até Jerusalém, ao cenáculo, para receberem o Espírito Santo, né? Dentro de uma proposta cristiana acerca de alguns credos. Então, existem muitas recortes de historicidades, ou da sacralidade, ou da simbologia, que, como eu disse, né, retomando as palavras de James Gilvin, assim, não é um único tecido. Para o cristianismo, então, tem essa corporidade, essa parte estrutural. Para os muçulmanos, né, o islamismo vai abrigar lá a mesquita de Al-Aqsa, né, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, de onde, para eles, o profeta Maomé ascendeu aos céus. Então, cada um destas religiões abrâmicas carregam essas demonstrações, esses recortes, né? E isto é dado com uma, se podemos dizer aqui, uma tripla sacralização que vai transformar qualquer disputa política por terra em um conflito de dimensões cósmicas e eternas, né? E ainda mais, né? Dificultando imensamente concessões territoriais, que cada um quer ter o seu espaço de terra. Aí eu lembro do livro de Lev Tolstói, que ele vai escrever assim, de quanta terra precisa um homem, né? E no final de tudo, o que ele vai ter é um espaço para uma sepultura, né? Então, assim, há uma disputa de territorialidade por essa sacralidade, por essa dinâmica simbólica a partir de Jerusalém, que norteiam esses movimentos de crença, de religiosidade, de afirmações de fé, tanto para o judeu, para o cristianismo, como para o islamismo, né? Então, em um quarto ponto aqui,
nós temos também uma linha de tempo histórico em que demonstra a Terra dentro da história, né? De como ela foi produzida. E aí eu tenho esta obra que falei a vocês, e tem mais esta outra obra aqui, de Quem é a Terra Santa. Essa obra de Quem é a Terra Santa, de Colin Chapin, que vai trabalhar, ou todos os dois, né? Tanto James Kelvin e Colin vão trabalhar um estabelecimento de uma linha de tempo dos eventos em torno dessa narrativa histórica. E eu achei muito interessante, porque eles me dão a seguinte perspectiva, que para entender o presente é preciso, e aqui são as minhas palavras, mapear as camadas de histórias nessa terra. Se eu quero pensar... Só um minutinho, por favor. Se eu quero pensar a dimensão simbólica da Terra Santa, a sacralidade do território, eu preciso entender o presente, mas dando recursos, essa recursividade de mapear as camadas de histórias desta terra, ou nesta terra. Por quê? Porque nós temos uma abrangência da antiguidade, né, que vai desde os patriarcas bíblicos, os reinos israelitas, passando por domínios sucessivos de babilônicos, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos. E aí nós temos a região que esteve sobre o Império Otomano de 1516 até a Primeira Guerra Mundial, né? É um largo espaço de tempo que foram lugares produzidos sempre por essa perspectiva de domínio. E me entenda o que estou abordando, domínios sucessivos, né? Além de carregar esse coração e o seu simbolismo a partir de Jerusalém com seus conflitos, é uma terra que sempre foi dominada, sempre foi colocada em domínios sucessivos e que, de certa forma, vai descaracterizando, né, as suas identidades. Então, é possível, então, compreender essas três perspectivas abrâmicas das religiões que ainda revisitam esse solo, né, justamente por conta de que, apesar desses domínios que lá, de forma sucessiva, se perpetuaram, existe também uma originalidade que começa na antiguidade a partir dos patriarcas bíblicos e dos reinos israelitas, né? Então, se olharmos para os conflitos modernos, eles vão ter as suas raízes no final do século XIX, que vai ter o quê? O surgimento do sionismo político e a Declaração de Balfour, em 1917. Então, nós temos um sionismo político surgindo no século XIX, nós vamos tratar isso um pouco mais à frente, e temos um governo, um colonialismo, né, do governo britânico, apoiando a criação de um lar nacional judeu na Palestina. Então, nós temos um conflito num outro momento, abarcando o surgimento, né, do sionismo dentro desse conflito moderno, e de 1917, com a presença do governo britânico, nós temos uma primeira caracterização do lar nacional judeu na Palestina, que vai ser oficializado com um ponto de inflexão crucial na Resolução 81 da ONU, em 1947, que propôs né, a partilha da Palestina em 2 estados. E aqui nasce o primeiro grande conflito territorial, que é a destinação de 56% para um Estado judeu e 44% para um Estado árabe, né? Então, essa resolução da ONU
pós-Segunda Guerra Mundial, comovida mundialmente pelo massacre ocorrido pelo nazismo, né, com mais de 6 milhões de judeus sendo mortos, que se destinaram, a partir desse sionismo, um retorno para a nação, né? O sionismo nacionalista, né? Que produziu o retorno para a terra de Israel a partir desta proposta de resolução desse lar nacional dos judeus, que já havia movimentos em torno, mas que foi muito mais estruturado e oficializado no segundo momento a partir da resolução da ONU, né? Então, há de um lado a aceitação pelos líderes judeus e há de um outro lado a rejeição pelos árabes dessa resolução, que, de certa forma, levou, né, a primeira guerra, levou a guerra, melhor dizendo, de 1948, conhecido como a Guerra de Independência para Israel e como a catástrofe, né, para os palestinos, que vai ter a expulsão e fuga de cerca de 750 mil pessoas dessas regiões, né? E a partir daí nós temos inúmeros processos e promoções de processos de paz, como o de Oslo, em 1993, e que, de certa forma, não conseguiram reverter a dinâmica de ocupação e conflito dessas terras, e que escalou gravemente no conflito de outubro de 2023, que eu estou trabalhando com recortes. Só uma licença mais uma vez. Então, na parte quinta, nós temos aqui algumas narrativas nacionais em conflito, né? Os dois movimentos nacionalistas, que se propõem serem legítimos em suas reivindicações. Por que se propõem? Se propõe porque cada um tem uma perspectiva nessa luta pelo mesmo pedaço de terra, né? Então, de um lado, você vai ter o sionismo, que vai construir no seu nacionalismo uma narrativa de redenção nacional, após séculos de exílio, perseguição, ancorado no seu direito na Bíblia e na arqueologia. Então, esse nacionalismo sionista vai dar essa perspectiva, né? Então, o sionismo se autodefine como uma expressão política da nação judaica e se vê como um complemento da história judaica e constrói uma narrativa também com 3 partes. Ele vai dizer que o seu nascimento ou essa proposta de redenção nacional, que seja ancorado pela Bíblia ou pela arqueologia, tem o seu nascimento e desabrochar na Palestina. E, num segundo momento, passando por um período de decadência e degeneração no exílio, né, num segundo recorte, mas que chega a um período de redenção sobre a tutela do moderno movimento, que é o movimento sionista, e o retorno para o seu antigo lar, que é a Palestina. Então, é uma abordagem sendo feita. Então, para os sionistas, o direito dos judeus sobre a Palestina pode ser encontrado na Bíblia e comprovado por meio de evidências arqueológicas. E aqui, Gelvin vai trabalhar no seu livro uma proposta interessante, que ele diz assim, que a arqueologia, ou esta forma de evidenciar essa territorialidade, que a arqueologia já foi chamada como esporte nacional de Israel, justamente por uma perspectiva de sacitude, né? De afã, de querer demonstrar o quanto essa terra o pertence, né? E aí você vai ter o nacionalismo palestino construindo a sua narrativa na presença contínua e na resistência à colonização e à ocupação. Então, nós temos aqui um tema muito conhecido, né? O professor Jonas conhece bem, né? Colonização, descolonização, essa resistência à colonização e à ocupação vem sendo colocado como um processo de descolonização. Então, existe um diálogo aqui que passa pela ciência da religião, passa pelo viés da teologia, com muita profundidade, né? Que é pensar a colonização. Porque há quem diga que a colonização britânica
produziu muitos benefícios. E há quem diga que não. Mais malefícios do que benefícios. A colonização em outros territórios, por exemplo, como no continente africano, asiático, elas foram benéficas, porque produziram, por exemplo, estruturas da própria formatação da Constituição, do país, da cultura em si. De outra forma, também feriram as bases culturais desses povos, né? Então, Quase pulei da cadeira aqui. Hã? O que foi bom, quase pulei da cadeira, mas feriram. Eu falei, não, vou segurar. Muito obrigado pela parte. Então, há um discurso em torno disto, a partir do nacionalismo palestino, de resistência a essa colonização e essa ocupação. Justamente por conta dessa narrativa, né? E aí, a minha atual orientadora diz assim, não me apetece muito a palavra narrativa, porque toda narrativa é histórica. E se a narrativa é histórica, mais uma vez, se faz necessário nós olharmos com muita cautela para entender o presente e não sermos tão imediatistas no discurso, mapear, e aqui eu vou reprisar, as camadas de história nessa terra, né? Porque tem muitas camadas, né? Então precisa vir abrindo as camadas para aprofundar e chegar a uma compreensão mais apropriada. Então, tem uma luta como um processo de descolonização, a partir também fortemente da Resolução 81, né, da ONU em 1947. Então, nós temos a história nacional palestina, que é também concluída de maneira muito similar com o despertar da nação para uma consciência própria e um esforço coletivo para se atingir a realização nacional e um Estado próprio, como também a de Israel, ainda que legitimado pela Resolução 81, ou a oficialização, né, 1947, há, de um outro lado, o nacionalismo palestino propondo isto. A sua realização nacional, um Estado próprio, né? Então, nós temos embates que envolve estas estruturas, né? Embates entre a arqueologia e a presença na terra. De um lado, os palestinos rejeitando a ideia de precisar estabelecer, e aqui é muito interessante, e isso está no livro, uma vez mais, de Israel versus Palestina, 100 anos de guerra, de James Galvin. Ele vai colocar um ponto interessante, que os embates entre arqueologia e a presença na terra, entre esse nacionalismo sionista e o nacionalismo palestino, ele vai colocar que os palestinos rejeitam a ideia de precisar, e aqui são pontos chaves, para pensar essa dimensão simbólica da terra e a sacralidade do território. Os palestinos rejeitam a ideia de precisar estabelecer uma conexão entre eles e a sua própria terra. O que importa para eles é a presença do seu povo na Palestina, quando houve a imigração sionista. A maneira bíblica e as evidências arqueológicas, para os palestinos, esse movimento nacionalista palestino, só interessa para o sionismo, que eles querem provar, né? Os sionistas afirmam que o sionismo salvou a dispersão da nação judaica, da decadência interna e da corrupção externa, e ergueu uma comunidade restaurando o seu lar de origem na Palestina. Então, os sionistas não costuram suas roupas, como já falamos, como único tecido, isso é claro. E aqui eu quero colocar um eixo de conflito, mais uma tônica afirmativa, que nenhum movimento nacionalista o faz, né? Costura com único tecido, né? Tem vários pontos de argumentos em torno disso. Então, James Galvin vai colocar que ambos os movimentos seguem uma lógica nacionalista similar, que envolve o quê? Cria uma linhagem histórica impecável para o seu povo, primeiro aspecto. Atribui um significado único e sagrado ao território de origem.
e usam essa conexão para justificar a soberania exclusiva. Então, são, portanto, narrativas, né, que se excluem mutuamente, tornando a solução política extremamente complexa. Então, há uma verdade em torno, né, e eu tenho muita cautela em falar sobre isso, uma verdade, que sionistas e palestinos, quando propõem as suas narrativas, não constroem a partir de um único tecido, porque nenhuma das suas narrativas são produzidas sem elisões, sem os mitos, né? Então, James Galvin vai dizer que tanto o mito, ele chama de mito, né? O mito do nacionalismo palestino e o mito do nacionalismo sionista devem ser levados a sério porque inspira, de certa forma, a crença e a ação entre os seus membros. E porque inspira, eles revisitam essas camadas históricas para balizar a sua fé, desde a antiguidade, desde o abramismo, né? E aí, no sexto ponto, eu começo a propor um diálogo a partir das ciências da religião. Perdão. Que é o papel das religiões. Ele visa ser agravador ou mediador neste solo, nessa dimensão simbólica da terra e da sacralidade do território. Então, as religiões, nessa perspectiva dessa comunicação, elas não podem ser meras espectadoras. Primeiro ponto. Elas são partes constitutivas da identidades que estão em choque. Então, já que existe a presença religiosa e ela não possa ser omíssua, inerte, porque elas têm os seus braços como um coração simbólico a partir de Jerusalém, seja para o judaísmo, cristianismo, islamismo, a constituição das suas identidades que estão se chocando é que me faz pensar o problema da pesquisa, que é investigar como essas tradições que compartilham a figura de Abraão no seu nascedouro se posicionam. Então, a religião pode ser um agente agravador, quando ela se torna ferramenta de uso politicamente legitimado para a violência, quando as leituras fundamentalistas, por exemplo, promovem a exclusão do outro, ou quando serve apenas como refúgio identitário fechado. Então, é um ponto. No entanto, também possui um potencial humanitário e mediador imenso. Por quê? Porque atrás dessa religiosidade existem valores éticos comuns, como compaixão, justiça, paz. E há uma capacidade muito grande de mobilizar, por exemplo, redes de solidariedade, que são ativos cruciais para o papel das religiões dentro desses campos de necessidades de mediações. Então, aqui eu trago uma perspectiva do diálogo interreligioso, estou partindo das religiões, ciências da religião, e me entenda que aqui eu estou como um cientista da religião, né, no meu argumento, no meu arguir, tendo uma base de fé cristiana, de que o diálogo interreligioso ele surge como um caminho necessário para dar resposta, reverberar os conflitos dessas regiões. Então, nós temos quem mais discursou acerca disso no ambiente contemporâneo foi o Papa Francisco, né, que veio a falecer este ano, na encíclica Evangelii Gaudium, em 2013, né, em que ele propôs um diálogo de uma condição dentro do diálogo interreligioso, uma condição necessária para a paz no mundo. E um dever para os cristãos, ou para aqueles que professam, né, ou quando tratando essa dimensão simbólica, dessa originalidade em Abraão, né? Os cristãos é dever deles, como para outras comunidades religiosas, tratar esse compromisso ético de criar novas condições sociais, né? Então se torna
urgente esse diálogo interreligioso que possa promover e discursar o tema da paz, como propôs a encíclica da Evangelii Gaudium, em 24 de novembro de 2013, né? Então, nós temos aqui na parte 7ª uma perspectiva que eu quero trazer aqui a vocês em duas grandes dimensões, e me permita aqui, vai ser bem, somente para dar breves lampejos ao que eu quero tratar como o posicionamento das religiões dentro dessa dimensão simbólica da terra e da sacralidade do território. A minha primeira perspectiva teórica, e ela também é superficial, até por conta do recurso de tempo que temos, é trazer o filósofo George Agamben sobre o texto que ele abordou, o que é o contemporâneo, né? Então, para analisar esse conflito na atualidade, eu quero recorrer ao pensamento filosófico de George Agamben para pensar o que é esse contemporâneo. Quando ele traz no seu texto esta abordagem, ele propõe que ser contemporâneo, que o ser contemporâneo, melhor dizendo, ele precisa estabelecer uma relação, e nessa relação ele se vê com uma discronia e vivendo um ambiente de intempestividade, né, com o próprio tempo. Então, nessa discronia, ele não está vinculado a nada e, ao mesmo tempo, vive num tempo intempestivo que está urgindo e arguindo movimentos e deslocando pessoas, e que desvincula, de certa forma, o ser dentro de uma historicidade, né? Então, é muito natural que as pessoas olhem para um tempo, olhem para a história tão somente no como ela está, sem revisitar esse ambiente, nessas camadas históricas, como nós falamos. Então, para ele, o que é ser contemporâneo significa não aderir cegamente às luzes e às certezas do presente, mas estabelecer uma relação que possa, né, nos manter um olhar fixo para perceber as trevas que há, aquilo que é obscurecido, aquilo que, de certa forma, como estamos tratando o conflito entre Israel e Palestina e a faixa de Gaza, o sofrimento que lá está, né, que não é visibilizado. Então, nós temos gente com muita clareza de sentidos, com muita luz, mas não conseguindo fazer uma leitura correta do seu próprio tempo, né? Estão desconectos, estão em discronia, né? Mas esse tempo, na mesma proposta, se torna intempestivo, ele se torna bruto, violento, ele produz uma velocidade de informações que não permite com que as pessoas revisitem a historicidade. Elas não querem nem muito se basearem nessa historicidade. Aqui vale muito o academicismo, porque ele produz um argumento, produz um diálogo, e esse diálogo sendo colocado dentro de uma historicidade, né? Então, você tem o estado da arte e você também tem o quê? Um recorte histórico para embasar, para quê? Para que nós não venhamos aderir cegamente às luzes de certezas, né? Sem perceber as trevas, esse ambiente obscuro que está em torno de muitas pessoas, né? Então, a Gabi vai nos alertar acerca dessa falsa hiperconexão. E por quê? Nós estamos, ao mesmo tempo, conectados a um fluxo infinito de informações sobre o conflito, né? E estamos, de certa forma, em rede, recebendo essas informações, mas isso não significa que nós estamos verdadeiramente engajados ou compreendendo a sua complexidade, né? Isso estou aplicando o conflito Israel e Palestina. Aí eu tenho um professor muito interessante, o pastor Marcelo Furlim, que ele diz assim: nós estamos em rede, mas não enredados. Nós estamos conectados, mas não estamos, ao mesmo tempo. Eu tenho amigos virtuais, mas eu não os conheço, né? A gente dá likes, dá curtidas, dá
dar conexões, mas eles não fazem parte do meu cotidiano, não conhecem a minha história, não desce a minha historicidade, ao meu chão, né? Então, a Gabi vai nos convidar a uma leitura que vai além da cobertura midiática e imediatista, né? Que busca as trevas do trauma histórico repetido. Então, a catástrofe de 1948, Makima, né? Ecoando na destruição de Gaza em 2023. E esse trauma histórico repetido que resiste à anestesia de uma informação superficial. Nós não podemos receber uma informação superficial quanto a isso. No oitavo aspecto, tópico, eu estou trazendo uma perspectiva teórica de Lísias Nogueira Negrão, em que o autor trabalha o pluralismo religioso, né, no seu artigo. E muito interessante, porque Lísias vai dizer que existe uma outra lente teórica que analisa a transformação do campo religioso. Aí eu estou visitando agora ciência da religião, trazendo um pouco do hemisfério da teologia para pensar o quê? Ele aborda, por exemplo, as estruturas religiosas do Brasil. E eu estou falando dessa perspectiva porque nós temos muitas construções formadas em torno da religiosidade, né? Então, ele descreve, por exemplo, a passagem de um monopólio católico no Brasil, pela colonização, para um cenário de pluralismo acelerado, né? Onde se tinha uma estrutura de monopólio católico, que se formava as bases desde a colonização, nas suas origens, e que, mais à frente, com a chegada essa multifaceta das religiões, permitiu um trânsito desse pluralismo religioso, que é uma leitura, mas que está, de uma certa forma, muito acelerada. Por quê? Porque nesse novo panorama, deste pluralismo acelerado, nós temos uma figura já detectada pela ciência da religião, pelos estudos, uma figura de um mutante religioso. E o que se refere isso quando o Negrão situa o termo mutante religioso? É que ele vai dizer que muitos indivíduos não estão mais hoje preocupados, e faço isso com uma adesão a Gabi sobre o contemporâneo, dessa virtualidade de estar conectado e não estar ao mesmo tempo, de estar em rede e não estar enredado, é de que esse mutante religioso, ou esse indivíduo, como ele chama de mutante, ele não se fixa a uma tradição. Então, o que outrora era visto como monopólio católico, ou eu vou colocar de uma outra forma, religiões estruturadas, hoje existe um campo do experimento. E nesse campo do experimento, o mutante religioso ele não se fixa numa tradição, ele acumula crenças diversas, numa atitude sintetizada do que ele coloca lá numa parte do texto. Minha religião eu mesmo faço, sem credo, sem bases, e por aí vai. Então, Negrão aponta que, contudo, existe um desafio contemporâneo, que é conciliar esta autonomia radical do sujeito, típica da pós-modernidade, com a necessidade de construir projetos coletivos, por exemplo, na direção da paz. Como fazer isso, né? Então, aplicando eu estou abrindo várias frentes aqui, aplicando o conflito do Oriente Médio, percebemos que é uma tensão. Então, de um lado, nós temos entidades religiosas coletivas fortes e, por suas vezes, exclusivas, judaica, islâmica, cristianismo. De outro lado, eu tenho um mundo globalizado, onde a subjetividade e o pluralismo religioso são cada vez mais fortes, né? Então, Negrão vai até dizer assim, de que existe, por exemplo, um movimento muito alicerçado a estas bases, ele denomina um percentual de uns 38%, que são dos cristãos originários da Reforma Protestante, que revisitam as suas bases, né? E qual é a pergunta que é dado aqui? Uma vez que eu tenho esse mutante religioso,
que não se filia a nenhuma tradição, e aqui está o problema, ele não consegue visitar esta historicidade e muito menos entender as camadas que formam essa territorialidade dessa dimensão simbólica da Terra Santa. Então, por não conseguir, ele emite à luz dessa típica pós-modernidade um discurso. Ele coloca o pluralismo religioso, esse trânsito, bebendo de diversas informações, sem formar uma compreensão forte ou bem concisa desses contextos religiosos, né? Então, já indo à conclusão, na parte 9, existe aqui uma proposta que está sendo construída com leituras na minha mão esquerda, né? Uma construção de leituras sendo feitas com muita cautela, principalmente pela ciência da religião, para pensar uma teologia pública de reconciliação, ou da reconciliação, por alguns aspectos. O conflito existe. O conflito Israel e Palestina existe, e é uma encarnação de um dilema moderno, que tem a ver com a disputa por ainda um território cujo valor transcende o material, pois ele está carregado de muitos significados sagrados concorrentes, seja para o judaísmo, seja para o cristianismo, seja para o islamismo. Então, existem defesas, né? Existem construções que são feitas em torno desta leitura, por que não dizer releitura, né? Então, as religiões estão no centro desse dilema. Então, seja pela análise de Agamben, que nos oferece um método, olhar para as trevas do sofrimento humano, recorrente como uma distância crítica, mas, de certa forma, evitando a simplificação, porque existe um sofrimento, e essas trevas tentam, de certa forma, obscurecer, né? Nós precisamos sair dessa miopia. A análise de um outro lado de Negrão nos apresenta o desafio de construir pontes de diálogos em um mundo marcado marcado tanto por identidades fortes quanto pela subjetividade plural, né? E aí, o caminho que vislumbramos aqui, e estou fazendo esta menção porque é a minha primeira comunicação externa já fiz uma dentro da Universidade Unesp, mas é a minha primeira comunicação externa e que eu estou fazendo mais densas leituras e, obviamente, com também mutações, eu vou pegar o termo de Negrão aqui emprestado, existem quem faz aí os estudos sabe muito bem, você entra com um projeto, ele se torna mutante até o final, né? Então, a minha proposta, ou o caminho que se vislumbra à luz dessa dimensão simbólica da terra e de secularidade do território, é propor a promoção da paz a partir de uma teologia pública de reconciliação. E aí eu vou precisar abraçar Miroslav Volf, que ele trata um livro chamado Exclusão e Abraço, está na minha prateleira ali. Muito interessante esse livro, ele faz parte da minha tese. É um livro extremamente recomendável, tá? Miroslav Volf, Exclusão e Abraço, um grande teólogo. O livro foi lançado pelo Mundo Cristão, a editora Mundo Cristão. Muito bom as obras deste autor. Ele estava recentemente no seminário aqui em São Paulo, Servos de Cristo, e fez o lançamento da sua obra, uma nova obra dele chamada O Custo da Ambição. Ele fez esse lançamento aqui no Brasil, mas a obra que eu estou trazendo para a pesquisa é Exclusão e Abraço à luz da teologia pública da reconciliação. Ela vai implicar no quê? Em desvincular o potencial ético humanitário das religiões, das agendas nacionalistas, focando na ética da compaixão como uma linguagem comum. Obviamente que isto vai implicar num forte diálogo interreligioso. Entenda o interreligioso aqui como o outro, né? E se colocar no lugar do outro. E aí eu fico com uma grande abordagem que fez
um referencial teórico que eu utilizei no meu mestrado, que se chamou, faleceu, né, o ano passado, que é Franz Riquelme, e ele vai dizer acerca do mandamento, né, amai o vosso próximo como a ti mesmo. Ele diz quem é o próximo, né? Esse próximo sou eu mesmo, né? Porque quando eu me vejo em Deus como imagem e semelhança recuperada, o meu imago Dei, eu consigo eu consigo fortalecer esse diálogo religioso, porque eu consigo me posicionar nesse lugar do próximo, né? Então, aqui, a proposta nesta teologia pública da reconciliação implica em fortalecer esse diálogo, não para diluir diferenças, obviamente que elas existem, mas para criar um espaço onde o sofrimento seja reconhecido mutuamente e as ações humanitárias conjuntas possam ser empreendidas. Então, à luz desta, e aqui eu concluo, à luz da sacralidade do território, precisa, paradoxalmente, né, ser relativizada em nome de um valor mais alto, como as três tradições: a santidade da vida humana, né, o valor da vida humana, a recuperação, como nós chamamos no direito, a recuperação da dignidade da pessoa humana, né? Então, eu quero trazer aqui, em tom conclusivo, na minha última abordagem, o tópico 10, o lema, né, que é muito divulgado. Se queres a paz, prepare a guerra. Esse é um clássico lema. E aí eu estou trazendo aqui Leonardo Boff, na sua obra, que me permita encontrá-la aqui. Eu vou encontrar aqui, porque é uma obra muito interessante. Ele trabalha fundamentalismo, terrorismo, religião e paz, de Leonardo Boff. É uma obra fantástica, um livrinho curto. Também estou trazendo ele em diálogo com a minha orientadora. Eu li ele numa tomada de café, né? E ele trabalha justamente fundamentalismo, terrorismo, religião e paz, desafios para o século XXI, da editora Vozes. E aí tem um grande autor que me encanta também, né, para pensar esse diálogo interreligioso, que se chama Amos Oz. Ele trata uma obra chamada Como Curar um Fanático, né? Eu tenho vários grupos de leituras, e aí nos meus grupos de leituras, até mesmo na minha rede social, no Instagram, eu vou divulgando essas leituras, né? E aí eu vou ficar com essa abordagem conclusiva de Leonardo Boff, que ele vai dizer assim: aqui é a minha palavra, né? Carecemos propor uma nova mentalidade que compreenda que, se quiseres a paz, prepare a paz. E aqui, garimpando, né, esses argumentos desses autores, eu trago aqui em conclusão que nós devemos tentar criar uma hermenêutica, uma outra hermenêutica em várias partes dos muros ao redor do mundo, né? E que, ao derrubarmos esses muros, eles possam servir de pontes para esse diálogo interreligioso. Então, quero agradecer aqui ao professor Jonas pela oportunidade. Foi muito bom poder ter esse tempo de partilha com vocês, e agradecido uma vez mais. Perfeito, Dê. Muito obrigado aí por compartilhar com a gente sua pesquisa. Acho que contribui bastante. Tem algumas provocações para fazer, né? A primeira é do Mano Brown, né? Ele disse: se quer paz, quer em dobro. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. É o que o pessoal costuma fazer, né? Se quer guerra, você vai ter. Mas se você quer paz, eu quero em dobro. Muito mais a paz, né? Acho que o nosso papel, a gente está formando licenciados, né, professores, tem pessoal de diversos cursos aqui que ajuda a gente a perceber a importância e a centralidade desse papel na religião, né? Eu vou entrar para a interação dos alunos aqui no chat, mas queria só resgatar, né, que religiões podem atrapalhar ou ajudar. Sim. Pode atrapalhar quando ela
é usada politicamente, a gente viu e continua vendo, né? Ano que vem tem eleição, provavelmente a gente vai ver isso a dar com roda aqui no Brasil também. As religiões atrapalham quando são excludentes por causa do fundamentalismo, quando são recôncavos, né, identitários, intransigentes, mas podem ajudar quando são caminhos para a paz, né, quando compartilham valores como paz, justiça, compaixão e ação prática, né, quando sai do discursinho. Falo que teólogo, a gente é teólogo e é ciência da religião, né, ciência da religião. A gente pode falar, né, teólogo é muito bom de papo, mas às vezes é ruim de ação. E pior ainda quando é um teólogo muito fundamentalista, daí ele se fecha na sua bolha e não quer distribuir esse pão, né? Distribuir o pão do dia, a paz, a justiça, que são valores comuns a essas três grandes religiões ali, semíticas, né? Então, acho que vem muitíssimo em excelente hora, né? No mês passado nós ouvimos um sheik aqui de Maringá. Ele trouxe uma perspectiva islâmica, né, do conflito também, e eu acho que quase parecia que você tinha ouvido ele, né? Eu nem tinha te mandado o link, mas parecia vai bem nessa confluência de valores comuns, o diálogo. Acho que isso combina bastante. Tem alguns termos, né, que o pessoal costuma arrepiar os cabelos, né? Eu já não, só a barba agora. Que é a ideia de minha religião faço eu mesmo, né? Você colocou? Sim. É de Negrão, né? Do Negrão. Liz Negrão aborda isso. Esse pluralismo religioso dá uma autonomia a esse mutante religioso, dizer eu faço a minha própria religião, né? Isso até colocaram aqui, né? E já. Mas antes de só pode, professor, claro. tem um livro, eu virei aqui. Você quer pegar? A minha orientadora faz muito isso. Ela vira o pescoço para pegar o livro. Né? Você quer pegar? Pode ir lá pegar. Deixa eu só pegar aqui. Mas eu cito ele, eu tenho o nome dele por cabeça, que é o Evangelho da Paz e o Discurso do Ódio. Eu estou tentando ver ele aqui, essa biblioteca pequena. O Evangelho da Paz e o Discurso do Ódio. E aí lá você tem um autor muito interessante. Daniel Guanais. Tem um autor muito interessante. É organizado, né? É um livro organizado, e lá tem um autor muito interessante chamado Ricardo Bitum, e Bitum coloca um discurso assim, existe a banda de lá, a banda de cá e a banda de Deus. E parece-me que, vez ou outra, uma toca, o outro toca e está tudo desafinado, né? Ninguém fala nada com ninguém. É um livro interessante, com fragmentos de diversos autores, mas que abalizam de forma muito contundente o discurso, né? Isso para quem passa por um viés de ciência da religião. Eu queria encontrar ele aqui para apresentar aí a vocês, mas não vi aqui de pronto. Acho que não só para a ciência da religião, né? Mas para a gente tirar um pouco da caixinha, o teólogo que pensa para o próprio umbigo também, né? Até porque eu parto de um outro princípio. Teologia é partilha de vida. E partilha de vida se coloca no chão existencial. Então, o próprio discurso precisa ser contextualizado. Precisa alcançar, dar uma dimensão de alcance para produzir também a introdução de uma cosmovisão. Senão você fica com o discurso dentro de uma bolha, né? Então, A com B dialoga, ok, mas você precisa trazer o C para essa dialógica, né? E para trazer o C para essa dialógica, compreender de que ele pensa diferente de mim, né? E aceitar essa diferença, né? Acho que o mais difícil é aceitar a diferença. Quando a gente vai para o campo da alteridade, né? Não é tentar igualar o outro a mim, mas é respeitar esse outro, cara. É diferente, é isso. E na unidade a gente está junto, a gente se une por valores comuns, pelo bem da existência, pelo direito de existir, né?
Eu vou entrar nas interações dos alunos aqui para a gente não tomar mais seu tempo, professor. A Paula fala que é muito triste ver o lugar onde Jesus nasceu devastado, e muito me entristece a cada guerra que vemos, mais e mais ódio entre as pessoas. Não me refiro só a um local, me refiro tanto à Palestina quanto a Israel. Quando tive a oportunidade de ler o que Gelvin escreveu, ele disse que o conflito não nasce religioso, ele se torna... Eita, achei que tinha caído aqui. Você entrou no computador, né? Peraí, deixa eu te colocar aqui, só um minutinho. Você consegue ativar o microfone? Agora ele não me travou. Obrigado. Ela diz na citação do Galvin, né, que o conflito ele não nasce religioso, mas ele se torna religioso. O Bruno Rosignoli, o mutante, aí é uma pergunta, daí o mutante religioso acontece com a mesma incidência no meio islâmico como ocorre nas demais religiões? Você tem o mutante religioso se manifestando, e a abordagem foi feita por Lísias Negrão a partir do Brasil, quando ele estudou os católicos. Só um minutinho, por favor. Quando se estudou o Brasil, ele estudou o catolicismo, suas bases, né? E quando os movimentos neopentecostais e todos os outros vieram surgindo, foi analisado essa mutação de trânsito. Então, por exemplo, dessa mutação, se percebeu que ia para a igreja evangélica, passava pela igreja católica, ia tomar banho de paz, passava por vários lugares e estava em paz. Perdia-se uma identidade, havia uma crise, perdão, de identidade. As religiões bem alicerçadas, elas carregam em si esta historicidade, os seus credos inegociáveis. Obviamente que em todas as religiões existem os radicais, né? Os extremistas. Então é possível que se encontre sim dentro esses mutantes dentro do islamismo, dentro do judaísmo, dentro do budismo. Existe budismo radical, existe. Então é possível sim. Mas por quê? Porque não carregam essa. Nós, por exemplo, os cristãos, temos a nossa base mais exacerbada, os evangélicos, na reforma protestante, né? Então somos chamados de protestantes. Então nós temos uma originalidade que a gente revisita, né? E mesmo assim se aplica ainda uma possível, como eu li em 31/10, né, desse ano, comemorou os 508 anos da Reforma Protestante, e se discutiu assim, seria necessário ter uma nova reforma, né? Então, sempre se baseando numa perspectiva de voltar às bases e ver o quanto aquilo é de serventia, né? Então, há uma autenticidade bíblica, há uma inspiração na Bíblia, fortemente dado a nós, mas que ela precisa ter a sabedoria de colocar esse discurso acessível, para que possa ter esse lugar respeitoso do diálogo, né? Então, é necessário compreender que as leituras são expostas e elas precisam ser também aplicadas em linguagens e contextos para que esta comunicação do evangelho na promoção da paz não entre em radicalismo, seja pelo judaísmo, seja pelo islamismo, seja... nós temos muitos, vou pegar do nosso próprio meio, arminianismo e calvinista, nós temos muitos ringues teológicos e que mais afastam pessoas do que aproximam, né? Então, acredito que há, sim,
mas a proposta é de que nós evitemos estar nesses extremismos, porque eles não produzem esse diálogo interreligioso ou proporcionam um diálogo aceitável na promoção da paz. É mais calor do que luz, né? Acho que conversa também um pouco com essa pergunta da Suelen. De que maneira a busca por exclusividade religiosa pode acabar conduzindo ao ecumenismo, um movimento muitas vezes visto com desconfiança ou desaprovação por diversas Tá igrejas? bem baixo, eu não consegui ouvir direito. Ah, desculpa, peraí, deixa eu aumentar aqui somente. Melhorou? Sim, Agora sim, né? Já falo baixo, né? Já falava baixo, né? sim. De que maneira, acho que conversa com essa pergunta, essa afirmação, né? A Suelen diz assim: de que maneira a busca por exclusividade religiosa pode acabar conduzindo ao ecumenismo, um movimento muitas vezes visto com desconfiança ou desaprovação por diversas igrejas? Acho que são uma coisa, na verdade, diferente da outra, né? A São coisas exclusividade distintas aí, né? religiosa, na verdade, ela distancia do ecumenismo, né? Sim, É sim. o é É a o bolha, oposto. é o oposto. É o oposto, né? Aí é o oposto. Mas realmente, às vezes a gente vai procurar os debates. Quem é que venceu o debate lá? O arminiano ou o calvinista? Ah, o ateu. Como é que é? Agora eu vi lá, um ateu contra 20 religiosos. Agora, essa moda, enfim. Mas aí, na nossa reflexão, né, nas nossas práticas e pesquisas, acho que vale a pena a gente. Ele caiu aqui? Eita, acho que ele caiu, hein? Quer dizer que vale a pena a gente. Caiu e voltou. Caiu é do homem, levantar é de Deus. Pode Tá colocar. chovendo bastante aqui, a internet está oscilando. Ah, tranquilo. Mas a minha grande preocupação, me permita, professor, Claro. a minha grande preocupação é que todos têm uma base, todos fomentam uma crença. Até o ateu, para descrer, ele tem uma crença. Então, uma vez que existe esta base, essas crenças fundantes, é muito interessante sairmos deste eixo afirmativo, porque a adesão ela visa o quê? Sobrepor a minha religião sobre o outro. E quando eu sobreponho a minha religião sobre o outro, eu disputo espaço, eu disputo territorialidade. E como eu disse, a territorialidade tem a ver com o lugar. E esse lugar é sempre um lugar de disputa, né? Então, eu transito com muita facilidade nesse meio, mas eu gosto muito dessa obra aqui, né? A Era dos Muros. Tim Marshall ele vai dizer algo muito interessante, que o homem está em rede, a globalização criou um livre trânsito, mas, ao mesmo tempo, o homem, para não se ver invadido pelo outro, construiu muros. Então, nós temos mais de 70 muros construídos em divisões de países, né? Evitando essas migrações. Aí vem uma guerra, produz uma migração forçada. E aí nós temos uma outra abrangência, que é a migração forçada das religiões, né? E as migrações forçadas das religiões são interessantes. Então, por exemplo, a própria Umbanda que saiu do continente africano, chegou no Brasil, do Brasil fez um processo migratório e foi para o Chile, por exemplo. Ela já saiu com outra característica e já migrou, né? Quantos processos migratórios também vieram de outros países e colonizaram, interferiram dentro das culturas e produziram valores, né? Então, são muitas leituras, mas a grande questão é que esse mutante religioso ele se torna um ser penetrável, mas é um ser penetrável sem camada. É um ser penetrável que se permite transitar e recepcionar inúmeros valores. E tudo parece ser relativamente bom, né? E aí está o problema, porque ele não visita esta historicidade. E quando eu trago Lísias Negrão para. E acho muito interessante uma obra,
me permita citá-la aqui. Eu sou historiador e me encanta demais esse autor. Chama-se Tony Judt. Tá? Esse é um livro dele clássico, ele tem inúmeros, mas quem estuda a Primeira e Segunda Guerra Mundial tem que ler esse autor, né? Tony Judt, porque ele trabalha aspectos interessantes. E uma da abordagem que ele trata aqui, ele vai dizer que nós sofremos de desmemória. Nós temos muitos marcos públicos sendo colocados e nós sofremos de uma desmemória. Por quê? Porque nós aceitamos a guerra. Existe um marco público. Eu visitei o campo de concentração de Dachau, né, na Alemanha, e lá tem um memorial em 5 idiomas. E está escrito lá, Never Again. Né? Não se repita mais aquilo. Mas você tem o quê? Um problema, a desmemória. Nós temos os lugares, os memoriais públicos, mas nós temos pessoas transitando por ele, batendo foto, mas sem saber o quão trágico foram isso. E essa desmemória tem a ver com esse contemporâneo de Agamben, né? Em que o homem está conectado com um monte de coisa. Então eu estive lá num período em que termina o calendário educacional e os alunos são levados aos campos de concentrações. E a professora explicando o trágico da Segunda Guerra Mundial, o que ocorreu em Dachau, e os alunos estavam pedindo um lanche do McDonald's. E estavam totalmente em rede com o lugar, mas desconectados. Então, infelizmente, é uma geração também que está vindo, não estou generalizando, mas extremamente desvinculada dessa estrutura, né? Então, é um ponto extremamente complicado e que envolve uma necessidade de revisitar essas camadas históricas, principalmente a partir da teologia, das ciências, da religião, para entender o sofrimento humano. Porque, como diz um grande autor que foi meu orientador, Jung Musung, ele diz assim: todos nós temos algo em comum. Todos nós, o sofrimento humano. Então, o sofrimento humano nos coloca na mesma vala, né? Todos nós sofremos. E nesse aspecto do sofrimento humano, nós temos aí a faixa de Gaza, o conflito, apesar das territorialidades, mas há um sofrimento, né, inserido e precisamos abordar isto. É verdade. Um prazer estar aqui. Estou vendo o Kerlon ali, nosso amigo. Prazer, Kerlon, te encontrar aqui. Tantos outros amigos também que preencheram esta honrosa noite de comunicação aqui. Foi muito importante para mim. Agradecido, né? Depois, se possível, professor Jonas, me encaminhar aí as perguntas, porque elas também se tornam... Eu entrei depois, não consegui pegar aqui as perguntas que vieram. Mas seria tranquilo. Muito depois a gente encaminha também, né? Eu compartilhei aqui com eles, foi compartilhando os livros que você foi citando, mas coloquei o link para acessar suas publicações, né? Do Academia.edu, acho que vale bastante a pena consultar. Inclusive, um deles que você citou, de Quanta Terra Precisa um Homem, né? Se não me engano, é um artigo que você tinha publicado tempos atrás, valia a pena, até o com. Eu já coloquei o link dele aqui. Aqui está assim, até um próprio livro. Eu ganhei um prêmio pela universidade. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, só um minutinho. Não, livro premiado tem que mostrar. E tem que mandar para o amigo aqui. Esse é um livro meu. Ele tá na Unesp. E ele está também Lutério e o Antissemitismo. Eu disponibilizei ele em PDF na academia.edu, mas eu tenho ele porque tem gente que gosta do livro, né, nas mãos, né? Mas esse é um livro que eu ganhei um prêmio nele pela universidade e eu estou com a tradução dele. Eu deixei uma unidade na Unesp, deixei uma na Este, né? No período da reforma agora. E ele ganhou um prêmio. Eu traduzi ele para o inglês
e paguei, obviamente, para uma tradutora, e ele está sendo colocado, ele está no academia.edu em PDF. Ele está sendo incluído no memorial do Holocausto nos Estados Unidos, né? Poxa, e daí Então, eu quero, são quero te propostas. liberar aqui, que sei que você também tem outras leituras, está com 2 doutorados, e daí, né, porque a gente estava no mestrado, ele estava em 2 mestrados. Aí ele falou assim, gostei, vou fazer 2 doutorados. Doutorados são 4 anos, para mim quase vira 8 anos daí, né? Então, sei que você tem bastante coisa aí por fazer. Agradeço demais você ter atendido o nosso convite, né? Compartilhado com a gente sobre esses temas de pesquisa, tanta indicação de leitura. Acho que são temas muito provocativos, né? Fica aí à disposição o link para vocês, né? Do academia.edu, do Academia Edu, né? Do Idail. Também pesquisem o nome dele no, nos bancos de, oh meu Deus, bancos de tese não, oh meu Deus do céu, o de tese também, né, lá o da, da faculdade vão encontrar também o material dele. Tanto quem acessa pelo academia.edu redireciona para os sites da universidade, né, que estão lá, é público, né, as dissertações e os artigos, né, os artigos, quem é da academia sabe que tem que produzir muito artigo, né, então as produções dos meus artigos também esse ano eu soltei 7 artigos, eles estão entrando aí em baila, né, aqui no Academia eu ponho esse viés, né, dos textos acadêmicos, e na minha rede social, né, @idail.costa, eu coloco mais as leituras, né, os livros que eu faço. Eu tive na pandemia 86 grupos de leituras, então eu ia indicando muitos livros. Como são livros temáticos, né, nem todo mundo tem esse gosto, né, para esse envolvimento, mas são indicações muito riquíssimas e oportunas. Eu quero agradecer, professor Jonas, a todos que participaram essa noite. Foi muito honroso para mim. Espero ter sanado aí as dúvidas ou exposto um argumento esclarecedor. É porque é um recorte, né? Quero poder voltar aqui em outro momento para falar sobre um outro argumento que eu estou fazendo sobre o pacifismo, né? Que é a minha base. Eu vi chegando. Quando você estava citando, eu falei, acho que ele vai escrever isso daí. Foi citando alguns autores ali, eu falei, Eu acho que estou ele está indo escrevendo para esse sobre o lado. pacifismo de um lado e estou escrevendo sobre Israel e Palestina de um outro lado, né? E são duas grandes cargas de saberes, mas que estou bebendo de fontes muito paulatáveis aí para produzir esse conhecimento. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, então, vocês que passaram aqui essa noite com a gente, né, que mandaram suas interações. Compartilhei aqui no link, né, no chat. Já fixei aqui para vocês também, caso tenham entrado direto, né, e precisem de certificação, né, vale também certificadinho de horas de atividade complementar, tá lá no Simpla. Beleza? Se eu não me engano, só aceita a inscrição até 10 horas da noite. Então, caso tenha entrado direto aqui, vale a pena correr lá. Muitíssimo obrigado, professor Dail, tá aí finalizando, né, o doutorado também. Agradecemos também em nome da nossa coordenação, professor Saulo Henrique Justiniano, toda a direção do MCV e também o pessoal aqui, os participantes do LER. Deixa eu finalizar a nossa gravação aqui. Então, lembrando agora, nosso próximo encontro só em fevereiro, beleza, pessoal? Já está agendado. O Idails conhece o pessoal que é, mas eu não vou dar spoiler para vocês, beleza? Então, fiquem atentos ali nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que vai chegar o aviso para vocês, mas é o mesmo bate local aqui, no mesmo link do Google Meet. Então, em fevereiro, retornamos nas atividades do LER. Obrigado, pessoal.